Previsão do tempo. Oferecimento. Seme Alfa. Mais confiança, mais segurança e mais resultado. Olá, estamos aqui com Peter Scheuer para falar do tempo. Peter, estamos iniciando, ou já começou um pouquinho do plantio da soja lá no Centro-Oeste. E alguns informes que nós temos recebidos, parece que a chuva chegou ou está chegando um pouquinho mais tarde do que teoricamente chegava. Você pode contextualizar isso para a gente? Faz sentido, não faz? O que você pode colocar para a gente aí com relação à chuva lá no Centro-Oeste? Ô Luiz Henrique, então, as chuvas que vêm acontecendo nessas áreas aí mais, principalmente do Centro-Sul, do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, algumas áreas mais do setor Oeste, se faz presente por conta das instabilidades que se organizam entre o Paraguai e a Bolívia. O fluxo de ar quente e úmido proveniente da floresta amazônica está um pouco mais ativo, mais forte em relação ao que a gente tinha no ano passado, então as chuvas elas começaram um pouco mais cedo nessas áreas, com temporais, pancadas com trovoadas mais intensas, até de uma certa forma vindo com uma maior representatividade. Lógico que a gente está na primavera, então na primavera é comum a gente ter esse tipo de padrão, mas está chegando um pouquinho mais cedo por conta dessas instabilidades que vêm se organizando entre o Paraguai e sul do Mato Grosso. Então, aquela teoria que a gente tem, por causa que a chuva se alongou bastante esse ano, né? A gente teve a chuva chegando no Centro-Oeste por muito mais tempo daquilo que se era previsto. Então, isso efetivamente não causou nenhum distúrbio, nenhuma aquela questão de compensação que você fala? Então, o que acontece? Claro que isso mais para frente pode, quem sabe, o tempo mais seco chegar com um pouco mais de antecedência, né? Então, por exemplo, você tem ali um mês ou 2 meses com chuvas mais regulares, mais frequentes, e em alguns momentos você vai ter, quanto mais próximo ali do final do ano, então mais vai ficando mais seco, né? Então isso que pode, no caso, acontecer por essa questão aí de compensação, né, de equilíbrio da atmosfera. É importante a gente ficar de olho nisso, porque é importante para nós aqui o efeito efetivamente da safra lá de cima. E com relação ao nosso início de safra, o que a gente pode falar do nosso setembro e nosso outubro, particularmente setembro e outubro, em termos de plantio, a possibilidade de estar tudo mais ou menos correndo de acordo? Como é que você vê o setembro e outubro, Peter? Então, o mês de setembro e o mês de outubro são os meses mais chuvosos da região oeste do sul do Brasil, principalmente noroeste gaúcho, oeste do Rio Grande do Sul, oeste e meio-oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Então, esses 2 meses eles têm mais precipitação em relação às demais áreas da região sul do Brasil. Claro que o centro ao sul do Rio Grande do Sul também tem um volume considerado nessa época do ano, mas é uma época que a gente tem 3 sistemas bem ativos, bem atuantes, que são as instabilidades organizadas por uma perturbação que acontece através da Cordilheira dos Andes. É um vento que ele faz com que a gente tenha a ativação de muitas instabilidades. O fluxo de ventos quentes e úmidos que vem da Amazônia, que acaba potencializando os núcleos de temporais, e as frentes frias e sistemas de baixa pressão. Então, esses fatores fazem com que a chuva ela fique mais frequente e com mais tempo severo, tempestades no setor oeste. As outras demais áreas, a chuva até fica próxima da média. Nessas áreas que eu mencionei, oeste da região sul do Brasil, também a chuva ela fica próxima da média. Mas cada mês do ano respectivo tem uma média climatológica de chuvas, né? Então, de todos os anos, setembro e outubro sempre é mais chuvoso. Se ficasse acima da média, o volume ia ser bem superior a 250, 350 milímetros, mas nesse caso aqui fica próximo da média. Próximo da média é em torno aí dos 200, 250 milímetros, bem pontualmente pode passar um pouquinho disso, o que é normal nesses 2 meses, principalmente outubro, né? Então, são meses que tem mais chuva, mais frequente. Tem aquele contraste entre frio e calor, só que o frio já não é mais significativo. Frio normal, geadas isoladas na Serra Catarinense, Serra Gaúcha, isso pode acontecer. E aquele friozinho assim de 7, 8 graus no oeste de Santa Catarina,
sudoeste e oeste do Paraná, centro-oeste do Rio Grande do Sul, sul ainda pode ter alguma geadinha isolada de Baixada e Vale na campanha gaúcha, mas o que é comum para os padrões para a época do ano. Mas então a gente pode dizer que vamos ter um início de safra bem legal. Sim. Bem sim. legal. Isso aí bem tranquilo. Aproveito, claro, que tem que estar a máquina pronta, porque, como se disse, a chuva vai ser dentro da média. Sim. Aquele intervalo de cada 8 dias tem uma chuva, tu acha que vai se realizar mais ou menos por aí? Então tem que estar tudo prontinho. Máquina preparada, semente em casa, adubo, tudo certinho para fazer o plantio na hora correta. Exatamente, porque assim, não é claro que são meses que a gente tem mais chuva, a chuva ela é mais frequente, mas isso não significa que chove todos os dias. Então, cada área de baixa pressão que passa, você tem ali 3, 4 dias de chuva, mas depois você também tem alguns dias de tempo seco. Claro que é normal para a época do ano a gente ter essa alternância entre frio e aquecimento, por isso que a gente tem esses contrastes de temperatura e essas tempestades, mas tudo dentro da normalidade. E à medida que a gente vai se aproximando aí do final do mês de outubro, ali já começa a ficar um pouco mais seco. E chegando ali novembro, dezembro, daí a chuva ela fica próxima ou até um pouco abaixo da normalidade. Não é seca ainda. É, digamos que uma estiagem, mas uma estiagem assim que é tranquila. Porque que nem eu disse, né, cada mês tem uma climatologia de chuvas. Sei lá, outubro chove 300 milímetros no oeste da região sul do Brasil. E chove, sei lá, 300, está dentro da média. O novembro chove 200. Aí choveu 150, está um pouco abaixo da média, mas ainda tem chuva, né? E tem dias de tempo seco. Então, eu acredito que seja aproveitável no mês de novembro e dezembro, né? Só que vai ter alguns períodos que pode ter algumas pancadas, alguns temporais, mas dentro da normalidade. Já começa a ter aquelas pancadas de verão mal distribuídas ali no mês de dezembro também, típicas de verão. Então, uma das coisas que a gente já caminhando para alguma coisa mais para o final do ano, essa questão de nós temos com neutralidade ou já estamos no El Niño? Então, ou Laninha, como é que estamos? O Laninha, ele está atuando, é um Laninha com intensidade fraca, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Então lá a água está fria, mas a atmosfera, a gente está com Laninha, mas com viés de neutralidade, ou seja, Laninha está atuando, mas o que a gente está sentindo aqui é ainda neutralidade. É a mesma coisa que você ter ali, sei lá, uma sala e você ligar o ar-condicionado no quente, demora um tempo até esquentar a sala toda. Então é a mesma coisa, demora para a atmosfera começar a responder o Laninha. E provavelmente essa condição de Laninha ali no final, assim que começa a ter um pouquinho de chuvas um pouco abaixo da normalidade, pouco abaixo, né? Nada assim que seja algo rigoroso, rígido, é ali no final de outubro, novembro, dezembro que a chuva ela diminui um pouco de intensidade, já não é mais pancadas tão frequentes, né? Então já começa a amenizar um pouco. E esse sistema, pelo que você já tem comentado, o pessoal comenta, é um sistema de curta duração, é isso? Sim, eu acredito assim, assim como as projeções também vêm apontando várias projeções computacionais, modelagens numéricas de acoplamento entre o oceano e a atmosfera, vem mostrando que esse Laninha, ele é um Laninha que é rápido. Então ele vai até o final do ano como Laninha, fraco, e depois ele passa para uma neutralidade ali no início do ano, janeiro, fevereiro, março, e já finalzinho de março, abril, maio, já começa aos poucos dar aquele sinalzinho de entrada para El Niño. Aí é o contrário daí. Então, provavelmente que o outro inverno e também início ali, maio, junho, né, outono para inverno, a gente tem ali um início de El Niño. Mas isso, então, a gente já pode caracterizar como efetivamente uma definição do clima nesse sentido, que você pode afirmar isso já com precisão, essas questões, Peter? Claro que a gente vai acompanhando o monitoramento das boias meteorológicas nessa região equatorial, que são estações meteorológicas que registram continuamente a temperatura, velocidade do vento, pressão atmosférica, radiação. Então, nós temos uma ideia assim, do que vai acontecer nos próximos meses. Então, se não tiver nenhuma alteração, se a gente observar que realmente começar a esquentar a água, essa que é uma tendência mesmo. A gente, até o final do ano, está com Laninha fraco, depois passa por uma neutralidade, e ao longo ali da metade, naquela transição de outono para inverno, a gente ter aí um possível começo de El Niño.
Então, o importante efetivamente para nós e que precisamos efetivamente que o clima caminhe de acordo é que nós estamos bem encaminhados, né, Peter? Nós estamos assim, um setembro e outubro, digamos, de acordo com o que a gente precisa para a implantação das lavouras, e depois, efetivamente, o clima vai se comportando, como colocou, com um pouquinho menos de precipitação, mas nada fora do comum, nada fora daquilo que é uma expectativa de um efeito mais curto de duração desses efeitos de laninha, mais ou menos por aí. Assim, se a gente for fazer um comparativo assim com os últimos anos, essa neutralidade aqui ela está sendo bem assim positiva mesmo, justamente porque não está tendo nenhum extremo, né? Não está tendo um laninha forte, não está tendo um El Niño forte. A gente está com laninha fraco, mas o que a gente está sentindo na atmosfera ainda é um reflexo ainda da neutralidade. Então, assim, está muito bom para o campo, para atividades ao ar livre. Né? Tem aquele espaço para quem vai pulverizar, para quem vai plantar, semear, colher. Então, assim, está muito bom o clima. Claro que sempre vai ter alguma diversidade ou outra, esses temporais, essas tempestades que acontecem por conta aí do fator primavera, que é comum, né? É a época do ano que mais tem essa condição de tempo severo. Mas, no geral, assim, de maneira, assim, colocando dentro da balança, assim, está muito bom mesmo. Esse então foi Peter Scheuer falando do tempo, nos trazendo boas notícias.